Irmãos e irmãs, celebramos hoje esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, a festa do Corpus Christi, em latim. Bom, eu gostaria de partilhar com vocês nesta solenidade, eu acho que três pontos. O primeiro ponto é um pouco o nosso contexto. Por que celebramos Corpus Christi? Por que estamos aqui nesta tarde? Por que um dia dedicado à adoração, à comunhão, à Eucaristia? É bom nos colocarmos algumas questões para que nós possamos ir aprofundando a nossa fé, a nossa vida de fé, para que nós possamos também ir, digamos assim, nos apropriando do conteúdo da nossa fé. Se a gente apenas vai vivendo como vai aparecendo, qualquer vento que toca em nós nos leva para bem longe. Então é muito importante nos colocarmos algumas perguntas para aprofundarmos ainda mais aquilo que nós acreditamos. Por isso, por que celebramos Corpus Christi hoje? Essa festa nasceu, na verdade, no século XIII, lá na Bélgica. Era uma festa só de uma diocese. Não era uma festa da Igreja Universal. Quando eu falar Igreja Universal, é a Igreja Católica, porque católico é universal, não é a igreja outra, tá bom? Então, quando eu falar Igreja Universal, pensem Igreja Católica, porque o termo católico significa universal. Então, a festa de Corpus Christi nasceu em uma diocese, que não é a Igreja Universal, mas que a Igreja Universal subsiste na igreja particular. Ou seja, aqui na igreja de Itabuna, a nossa diocese é uma igreja particular. Mas nessa igreja aqui, a Igreja Universal Católica, ela aparece, ela existe. E tudo isso, a Igreja Universal Católica tem o seu ponto de comunhão, o seu ponto de unidade no Papa, na Igreja de Roma. É o ponto de comunhão. Mas cada igreja é uma igreja particular. Por isso, cada diocese tem um bispo. Porque o bispo é o sinal da igreja, é o apóstolo, o sucessor dos apóstolos. Então, a festa de Corpus Christi nasceu em uma igreja particular, lá na Bélgica. Por que então nasceu essa igreja? Porque nesse período tinha muitas correntes de pensamento. E tinha uma corrente de pensamento teológico, que depois a gente considera como uma heresia. É um pensamento que dizia que no corpo e sangue de Cristo, ali era só um símbolo. Não era verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Na Eucaristia, na hora da missa, após fazer a oração consacratória, aquilo continuava como pão e vinho, mas para nós que acreditávamos, ganhava um significado diferente. Talvez essa ideia ainda apareça nas nossas cabeças ainda hoje. Porém, foi exatamente para combater, não necessariamente com esse objetivo, mas também, porque é o contexto que nos faz ir aprofundando na nossa fé. Como esse contexto era um contexto de heresia, e era um contexto que negava a divindade, ou a presença real do corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho consagrados, então nasceu essa festa para reafirmar, para alimentar a fé da igreja e para nos dizer que no pão e no vinho consagrados não é apenas um símbolo, mas é Jesus mesmo, é Jesus mesmo presente no nosso meio. Isso é um termo que na teologia a gente chama de transubstanciação. Aí entra um pouco na filosofia, que eu acho que não vem o caso agora, porque a gente sabe que na filosofia tem uma disciplina que se chama metafísica. Então, dentro da metafísica, a gente pode compreender melhor essa ideia da transubstanciação. Por quê? O que é que diz lá? Diz que a matéria, o acidente, continua o mesmo. É o pão e o vinho, continua o mesmo. Mas a substância, aquilo que é essencial, aquilo que faz a coisa ser uma coisa e não outra coisa, é que muda. É Jesus que está ali. Então, na fé, a gente é capaz de perceber que
mesmo estando aqui a aparência, mesmo estando aqui, como eu posso dizer, os acidentes, como diz a filosofia, né? A substância, a essência não é a mesma. É então agora, na fé, o corpo e o sangue de Cristo. Os acidentes continuam a mesma coisa, mas aquilo que é essencial, aquilo que subjaz, né, muda, transforma. Era isso, então, que é nesse contexto, então, que a nossa festa, a festa do Corpus Christi, nasce. Lá na Bélgica. E depois o Papa Urbano vai, então, colocar essa festa para a igreja toda, para a igreja universal. E chega, então, até nós hoje. Então, é uma festa que quer nos ajudar a mergulhar no mistério da Eucaristia, a olhar para a Eucaristia e ver que ali não é só os acidentes, não é só a aparência. Ali está Jesus mesmo. No pão e no vinho consagrados é a presença real de Jesus. É essa a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. E a festa, então, do Corpus Christi nasceu dentro desse contexto para fortalecer a fé dos cristãos, a fé dos católicos, que vira e mexe é atacada, né, com essas outras formas de pensamento. Talvez esse pensamento ainda tenha muitos de nós hoje, né? A gente acha que Jesus, ali só na hora da missa, então, o pão e o vinho é apenas um símbolo, né? Também a gente pensa assim às vezes, né? Até desenhamos nossos símbolozinhos na primeira Eucaristia, e a gente acha que a Eucaristia é só esse símbolo, né? Então, é importante que a gente coloque na cabeça que não. Aqui é o que é o visível, mas o invisível, que só é capaz de perceber pela fé, muda, se faz corpo e sangue de Jesus. Segundo ponto que eu gostaria, então, que a gente refletíssemos hoje. Já sabemos o porquê celebramos o Corpus Christi. Já sabemos o que quer significar o Corpus Christi. Do ponto de vista histórico, né? Como essa festa nasceu. Agora, olhando para a Sagrada Escritura, acho que também é importante a gente perceber o sentido bíblico, digamos assim, teológico, que essa festa quer nos fazer pensar. E a primeira coisa que a gente olha, olhando a palavra de Deus, hoje de manhã eu estava rezando, ainda estava aqui fazendo um pouco da adoração, né? Aqui também faltando um pouquinho ali o primeiro ponto, porque é importante, né? Também a prática da adoração ao Santíssimo Sacramento, a gente sabe que não existia naquele período. Foi exatamente a partir desse século, né? Sobretudo São Francisco, que muito divulgou isso, né? Aí nasce a prática da adoração ao Santíssimo Sacramento, porque a gente sabe que ali não está só o pão, ali está Jesus mesmo vivo, na hóstia consagrada. Então, o Corpus Christi é essa festa onde a gente realmente reafirma, né, a presença real de Jesus, né, no pão e no vinho consagrados. E por isso, a gente adora Ele na Eucaristia. Agora o outro ponto, o segundo ponto, o que a Sagrada Escritura nos fala. Ali a gente viu, se a gente pudesse condensar a liturgia da palavra, se nós pudéssemos resumir, eu diria que a palavra de Deus hoje nos fala de comunhão. Nos fala de comunhão. Por quê? Lá na primeira leitura do livro do Deuteronômio, a gente viu como, acho que é a história de Moisés, né? E de lá, da história do povo de Israel, ainda no deserto, como Deus foi acompanhando aquele povo. E aí, então, lendo, rezando essa palavra, eu fiquei ali um pouco em um versículo, que me chamou muita atenção, e eu queria que vocês me dissessem se vocês já ouviram esse versículo na boca de alguém do Novo Testamento. O versículo diz assim: para mostrar, eu vou ler o versículo 3 inteiro, mas é sobretudo o final do versículo que eu quero que vocês pensem, lembrem de alguém que falou isso no Novo Testamento, se vocês são capazes de dizer quem.
para a gente ver como a questão é da comunhão. Diz assim, o versículo 3: Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quem falou isso? Jesus Cristo lá nas tentações, não? Exatamente. Então isso eu queria destacar, que vocês guardassem aí na reflexão de vocês. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E aí Moisés foi animando o povo a se manter fiel, né, para mostrar que Deus cuidava do seu povo, que Deus os alimentou, mas que a preocupação não é só simplesmente o alimento do corpo. Ele é fundamental e por isso Deus, aí aqui no final da leitura diz, né, foi Ele quem fez jorrar água para ti de uma pedra duríssima e te alimentou no deserto com o maná. Então, é fundamental e Deus sempre cuidou do seu povo e alimentou o seu povo. Entretanto, a gente viu ali, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, quem é a palavra que sai da boca de Deus? Quem é a palavra que se fez carne? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra da qual, ou a palavra pela qual nós saciamos a nossa fome. Então, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Lá do Antigo Testamento, esta palavra que é Jesus, então pode ser prefigurada aqui. E aí a gente vai lá no Evangelho. Uau, cadê o Evangelho? E lá no Evangelho, Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. Então, meus irmãos e irmãs, para mostrar a vocês, né, como a palavra de Deus vai mostrando para nós, né, quem é essa palavra e o que essa palavra significa para nós. Esta palavra significa alimento. Esta palavra significa aquilo pelo qual nós podemos viver. Porém, esta palavra, ela nos dá uma vida que não passa. E a gente vê que Jesus fala lá que para os fariseus, né, os pais de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então a gente vê também como o Novo Testamento, né, ele, digamos assim, plenifica o Primeiro Testamento, né? Ele completa e ele, na verdade, não é só completar, ele termina, encerra. Então a gente vê aqui no Evangelho que Jesus é aquela palavra que sai da boca do Senhor e que mata a fome de existência dos seres humanos, portanto a nossa fome. E aí Jesus diz aqui, quem come deste pão, né, permanece em mim, como eu permaneço no Pai. Participar da Eucaristia, comer o corpo e o sangue de Jesus, é entrar em comunhão com o Senhor, é fazer parte da sua intimidade. Não sei se vocês recordam que lá na festa do domingo passado, foi o domingo da Santíssima Trindade, né, eu falava que Deus nos chama a entrar em sua intimidade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós, Ele nos chama. A porta de entrada na intimidade de Deus mesmo, que é a Santíssima Trindade, é Jesus Ele mesmo, né? É o pão e o vinho, o corpo e sangue dele oferecidos pelo bem do mundo. E que todo aquele que consome, todo aquele que come, permanece nele. E ele permanece em nós. Compreendem então a dimensão desse sacramento. Por isso, a Eucaristia ela é o centro e o ápice da igreja. A igreja se faz
na Eucaristia e para a Eucaristia. A igreja se faz deste corpo partilhado, desta vida oferecida. E se faz para celebrar isso daí. Continuar esse milagre na história. Então aqui é a outra dimensão que eu queria partilhar com vocês no dia de hoje, no dia do corpo e sangue de Jesus. A palavra de Deus nos fala que o alimento que nós comemos, o corpo e o sangue dele que é oferecido, que é Jesus mesmo presente na Eucaristia, no pão e no vinho, ele, à medida que nós comungamos dele, à medida que nós o comemos, nós entramos na intimidade de Deus. Aí a vida nossa muda, ou deveria mudar. Porque sempre fica a liberdade que Deus sempre nos respeita. Nos mostra, nos propõe, nos fala, desenha para nós, mas se nós não quisermos, a gente fica sem experimentar tudo isso. Olha que também no Evangelho de São João ele fala: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e ceiarei com vocês. Então Jesus sempre respeita nossa liberdade. Se nós abrimos a porta, entramos na comunhão com Ele. Quando o comungamos, permanecemos nele e Ele permanece em nós. Segundo ponto que eu queria partilhar com vocês. O terceiro ponto é que uma vez que participamos, uma vez que entramos nesta comunhão com Jesus, ou seja, Ele habita em nós, nós continuamos a vida dele no mundo. Nós somos a presença nós somos o seu corpo presente no mundo. Já pensaram sobre isso? Nós somos o corpo de Cristo dentro desse mundo. Agora nós, enquanto corpo de Cristo, temos que ter uma vida semelhante à dele. E a vida de Jesus não foi uma vida para ele. A vida de Jesus foi uma vida para nós. Foi uma vida para fora. Foi uma vida doada, entregue, partilhada, dividida, comprometida. Ora, se a vida dele foi assim, nós que somos o seu corpo, por que não vamos viver assim? Então aqui é o outro sentido da Eucaristia. A Eucaristia é dom partilhado. E aqui está a partilha de vocês. Aqui está a partilha da nossa paróquia. Aqui está a vida para fora, a vida doada, porque o alimento que aqui está é fruto do trabalho de todo mundo, do trabalho de vocês. Não é que assim, vou pegar aqui e vou dar. Não, trabalhou para ter aquilo ali. Se esforçou, gastou a vida, e essa vida, que é um dom de Deus, ela é partilhada. Bom seria que verdadeiramente, todos os dias, nós partilhássemos a nossa vida. Nós nos doássemos pelo bem e pela salvação do mundo inteiro. Isso é o que Deus, o que Jesus espera daqueles que dele se alimentam. Nós comungamos não é para nós mesmos, mas é para nós em função dos outros, em função do bem do mundo. Lembra da oração de Jesus lá no Evangelho de São João mesmo? Pai, eu te louvo, né? E eu peço por esses que continuam no mundo, né? Não são do mundo, para que não se percam. Nós somos responsáveis para que os outros não se percam. É a nossa missão. Por isso eu gostaria de pedir ao Ministério de Música que pudesse cantar o refrãozinho do canto de entrada e a última estrofe, e que nós prestássemos bem atenção no que nos diz essa palavra, no que nos diz a letra dessa canção, porque é um pouco isso o sentido da nossa Eucaristia, né? É oferecer, sobretudo para aqueles que nada possuem, ou melhor, para aqueles que foram despossuídos daquilo que tinham direito pela construção de uma sociedade injusta na qual nós vivemos. Por favor.
pobres juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Páscoa celebrada, nosso testemunho é conversão. Corpo ofertado, sangue derramado, por ser solidário na missão. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Lorena, você pode só ler a estrofe, a última. Páscoa celebrada, nosso testemunho é conversão. Corpo ofertado, sangue derramado, vou ser solidário na missão. Tá vendo aí qual é o sentido, esse outro sentido da celebração do corpo e sangue de Jesus? É essa Páscoa que nós celebramos todos os domingos, que nós celebramos em cada Eucaristia. E nessa Páscoa, né, é o corpo ofertado, o corpo de quem? O sangue derramado de quem? De Jesus Cristo. Nós somos esse corpo e sangue de Jesus. Portanto, deve ser também nosso corpo, né, nosso corpo oferecido, nosso sangue derramado. Derramado aqui, na partilha do pão. Vamos nos fazendo solidários na missão, é a nossa missão. Então, meus irmãos e irmãs, celebrar o corpo e sangue de Cristo, celebrar o Corpus Christi, não é só vir para aqui adorar Jesus e acabou. É um comprometimento com a nossa vida, pelo bem de todo mundo, pela salvação de todo mundo. A Páscoa deve gerar essa conversão, essa mudança de vida. Né? Nós não somos só mais nós. Lá a carta de São Pedro da semana retrasada, né? Outrora eres um povo, outrora não eres povo, agora sois o povo de Deus. Olha o processo da conversão, né? Outrora éramos nós, cada um por si. Agora, quer dizer, outrora era eu, era você, era cada um por si. Agora somos nós pelo bem de todos. Então a Eucaristia ganha um outro sentido e que deve realmente nos provocar. E que deve realmente nos inquietar, não nos deixar tranquilo. Cada Eucaristia que comungamos deveria, digamos assim, ter um pouquinho de desconforto. Porque a gente sabe que a gente não doa tudo ainda, né? Que a gente doa um pouco. Ou que a gente partilha quase nada. Então a Eucaristia nos deveria deixar um pouco assim, desconcertados. Senhor, eu estou aqui, eu te comungo, muito obrigado, eu te louvo por isso, mas eu sei que eu ainda tenho uma dívida, mas eu sei que eu ainda estou em débito, mas dai-me coragem de fazer da minha vida uma Eucaristia, fazer da minha vida uma doação pelo bem do mundo, derramar também o meu sangue, oferecer também o meu corpo como tu. Acho que deveria ser a nossa oração, cada comunhão que nós recebemos. É reconhecer essa graça e esse dom, mas ao mesmo tempo reconhecer quão distante nós ainda estamos dele. Com a nossa mesquinhez, a nossa pequenez, a nosso julgamento rápido, superficial, a nossa maldade, a nossa língua descontrolada e por aí vai. Cada qual sabe de si, né? O importante é que a gente sabe que nós estamos ainda muito distante da Eucaristia. Por isso, peçamos a Ele, nesta Eucaristia, neste dia dedicado ao corpo e sangue de Cristo, que nos ajude a nos alimentarmos da Sua palavra. E a palavra quem é? Jesus Cristo. E Jesus Cristo está onde? No pão e no sangue consagrado, pão e vinho consagrados, a Eucaristia. Então peçamos a Ele, Senhor, dai-nos sempre fome deste pão e dai-nos sempre coragem de nos fazermos solidários na missão. Assim seja. Amém.